O que são espécies exóticas invasoras? O que são invasões biológicas? Quais os problemas de invasões biológicas em unidades de conservação? E o quão grave está esse cenário nas unidades de conservação municipais de Florianópolis e Santa Catarina? A resposta para essas perguntas e outras informações sobre invasão biológica você encontra nesse vídeo, que fala sobre o projeto de pesquisa Preditores do Potencial de Invasão e de Impactos Provocados por Espécies Vegetais Introduzidas em Ecossistemas Costeiros. Trabalho realizado por mim, Renato Ferrador de Lima, e orientado pela doutora Michelle de Sá Deschon, da Universidade Federal de Santa Catarina. Espécies exóticas são espécies que se encontram fora da sua área de distribuição natural. Essa introdução em uma nova área está associada à ação humana e pode se dar de forma direta ou indireta. A diferença entre uma espécie exótica e uma espécie exótica invasora está na superação de barreiras geográficas e ambientais. Espécies exóticas invasoras são aquelas que, além de serem introduzidas em uma nova região, têm o potencial de ultrapassar os fatores limitantes que antes existiam em sua área de distribuição natural, e passam a se reproduzir e ocupar o ambiente de forma a ameaçá-lo. A instalação de uma espécie exótica invasora em uma nova área pode gerar alterações na dinâmica daquele ecossistema. As espécies que já estavam naquele ambiente podem ter seu desenvolvimento e reprodução alterados pelas novas espécies, além de provocar impactos negativos nos ecossistemas. Por isso, espécies exóticas invasoras são uma das principais ameaças à biodiversidade no mundo. Tratando de biodiversidade, temos as unidades de conservação, UC, como a principal estratégia para a conservação de espécies e ecossistemas. Uma das precauções necessárias nas UC para garantir sua finalidade é o monitoramento e controle de espécies exóticas invasoras, pois além de afetar as espécies que ali vivem, ela pode se tornar uma fonte de dispersão para as demais áreas ao redor. E por se tratar de uma área destinada à conservação, se não houver um controle, a UC pode acabar tendo um resultado oposto à sua proposta. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi realizar o levantamento das espécies exóticas invasoras de plantas que ocorrem nas unidades de conservação municipais de Florianópolis e estabelecer diretrizes para o seu controle. O projeto foi realizado em 6 UC, sendo 1 monumento natural e 5 parques municipais. Foi utilizado o método de caminhamento, no qual foram percorridas as trilhas existentes nas UC. As espécies, conforme eram observadas e registradas como ocorrências, também eram georreferenciadas e caracterizadas segundo seu status de invasão. Detectada quando representada por um ou poucos indivíduos sem estruturas reprodutivas, estabelecida quando foram encontradas estruturas reprodutivas em uma população estruturada, e invasora quando populações estruturadas foram observadas ocupando áreas mais extensas. Ainda foram feitas análises de risco para cada espécie, que consistem em responder perguntas sobre o potencial de invasão, histórico de invasão e viabilidade de manejo. Essas análises de risco apontam o risco que a introdução daquela espécie apresenta em Florianópolis, Santa Catarina, variando a categoria de risco entre baixo, moderado, alto e muito alto. E por último, foi realizado um plano de prioridade, no qual se considera o status de invasão da espécie e a categoria de risco em que ela se enquadra para estabelecer seu grau de prioridade em cada UC. Esse é um exemplo de plano de prioridade de manejo, realizado no Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição. Nele estão inseridas as espécies encontradas e para cada uma são valorados os seguintes fatores: situação de invasão, grau de dispersão e categoria de risco. Esses fatores são relacionados e o resultado indica o grau de prioridade de controle para cada espécie dentro da UC. Em todas as UC estudadas, foram registradas espécies exóticas invasoras. Foram registradas 36 espécies, totalizando 140 ocorrências. As análises de risco mostraram que das 36 espécies exóticas invasoras encontradas, mais da metade das espécies apresentaram elevados riscos de invasão. Pinus ellioti, Pinus teda e Filcrea fétida foram as espécies com maior número de ocorrências, e Pinus ellioti, Pinus teda e Eucalyptus sp as espécies com maior frequência. Dentre as UC, o Parque Municipal da Lagoa do Peri e o Monumento Natural Municipal da Galheta encontram-se nos estados mais graves de invasão biológica. Por outro lado, o Parque Municipal do Manguezal de Itacorubi e o Parque Municipal do Morro da Cruz apresentam os casos de invasão biológica mais iniciais. O controle de espécies exóticas invasoras deve ser focado prioritariamente nas UC com menor grau de invasão biológica, já que a efetividade de manejo tende a ser maior em estágios iniciais de invasão. Nesse caso, a prioridade de controle está no Parque Municipal do Manguezal de Itacorubi e no Parque Municipal do Morro da Cruz. Os planos de prioridade de manejo foram realizados para todas as UC e serão apresentados na Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis, a Floram.